Olá pessoal, bom dia! Sexta-feira, Casual Day no mercado financeiro. Hoje é dia 15 de março de 2013 e essa é mais uma reunião de caixa do Money You. E aí pessoal, semana agitada essa, a gente começou aí uma semana até que fraquinha, principalmente em termos de indicadores, agora fechando pesada, números muito importantes, eventos muito importantes. Nós tivemos aí a Cúpula Europeia, a divulgação da ata do Copom, dados nos Estados Unidos, então semana carregada de bastantes indicadores, tentativas de uma mudança de tendência de mercado, a tentativa de realização de lucros que acabou não acontecendo, mas o mercado agora tentando arrumar para uma correção. Vamos ver hoje se os números vão ajudar, porque na verdade ontem não ajudaram, obviamente não ajudaram para cair. Nós tivemos ontem os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, projetava 355 mil pedidos na semana, vieram 332 mil. Só lembrar uma coisa, nos pedidos de auxílio-desemprego, para baixo de 375 mil pedidos, ele é contrator de desemprego, significa ele diminui o desemprego. Então, conforme esses números se repetem, abaixo de 375 mil, a possibilidade de desemprego ir mais para baixo ainda nos Estados Unidos é maior, então é um dado importante, um dado bastante positivo. A inflação, já ao contrário, veio mais alta, veio 0,6% no índice cheio e 0,2% no núcleo. O núcleo ainda sob controle, mas algumas pressões importantes acontecendo nos índices cheios de inflação. E nós tivemos o déficit de conta corrente também nos Estados Unidos ontem, que se projetava um déficit de 115 bilhões de dólares e o resultado real acabou vindo 110,4. Então, imagina, com essa série de números, todos positivos, fica bem difícil o mercado tentar realizar lucro de uma vez. Essa noite e agora nessa manhã já aconteceram algumas coisas importantes. O parlamento japonês aprovou os nomes, as nomeações para o Banco do Japão. Não só isso, também o mercado chegou a oscilar bastante positivo no Nikkei. O Nikkei, depois a gente vai falar sobre ele, fechou, está um rally maravilhoso no Nikkei. Na falta da compra do Ien ou dos títulos japoneses, o pessoal está indo para o mercado acionário. E também tem uma expectativa grande em relação ao pacote de estímulos no Japão. Outro lado negativo, o teste de estresse do Federal Reserve acabou alertando sobre o JP Morgan e sobre o Goldman Sachs, dois enormes bancos americanos, dois bancos que passaram até relativamente bem pela crise, mas de qualquer maneira estão sendo alertados por conta de provisões de caixa, esse tipo de coisa que pode ser um perigo para os bancos. Existe uma requisição de caixa de 5%, os bancos, o JP Morgan deu 5,6%, o Goldman deu 5,3%. Mesmo assim, isso não foi suficiente, parece que existem algumas requisições de caixa lá dentro que estão pegando um pouco para esses bancos. E por último, na cúpula europeia, saiu aí questão do Chipre. Já não se falava do Chipre há algum tempo, mas agora está se falando sobre um possível pacote de ajuda ao Chipre de 17 bilhões de euros. Isso deve agitar um pouco o mercado. A cúpula europeia está rodando agora. A gente já teve a Alemanha com aquela primeira surpresa dizendo que não vai efetivamente fazer nenhum pacote de estímulos econômicos. Mas de qualquer maneira, você tem aí mais uma coisa para agitar o mercado. Vamos falar um pouquinho da agenda de hoje. Às 8 horas da manhã deve sair o IGP-10 no Brasil. A gente projeta uma alta de 0,26%, o IGP-10 de fevereiro. Nós vamos ter, de março. Nós vamos ter também o CPI, inflação ao varejo nos Estados Unidos, que projeta uma alta de 0,4% no índice cheio, 0,2% no núcleo. Vamos ter também, isso 9h30 da manhã, também 9h30 da manhã, vamos ter o Empire Manufacturing, que é o índice da indústria do Fed de Nova York. A projeção é de 9,9 pontos, é um número bom, se vier dentro das expectativas, óbvio. 10h15 da manhã, produção industrial nos Estados Unidos, que projeta 0,5% de alta, capacidade instalada 79,6%, lembrando que 80% é considerado a capacidade mínima ideal, e aí os Estados Unidos se aproximando dessa capacidade mínima ideal. E às 10h55, a Universidade de Michigan, junto com a Reuters, divulga aquele índice confiança do consumidor ou sentimento do consumidor, que projeta uma alta para 77,7 pontos.
Falando um pouquinho do mercado ontem, o mercado fechou positivo, as bolsas de valores lá fora fecharam positivas, o sétimo dia de alta e nós amargamos o terceiro dia de queda. Lá fora, o Dow Jones subiu 0,58% aos 14.539 pontos, Nasdaq 0,43% de alta aos 3.259 pontos e o S&P 500 0,56% de alta com 1.563 pontos. Na Ásia, a situação já fechou mais oscilante, com aquilo que eu falei, você teve o pacote de estímulos no Japão, a possibilidade do pacote de estímulos no Japão, a aprovação dos nomes, isso acabou agitando o mercado lá, o otimismo também levou, a Austrália fechou positiva, o Japão fechou positivo, a Coreia, mas os que nós vamos falar aqui, só o Japão. Hansen fechou com queda de 0,38% aos 22.533 pontos, o Nikkei fechou com alta de 1,45% aos 12.561 pontos e o STI de Singapura que fechou com alta de 0,20% aos 3.286 pontos. A Europa agora está um pouco preocupada com a questão do Chipre, com a questão da cúpula europeia, talvez tudo voltando àquele cenário de pelo em ovo, está precisando realizar lucro, precisa de algum motivo para realizar lucro. O DAX está com queda de 0,56% neste momento, 8.048 pontos. O CAC 40, queda de 0,45% aos 3.854 pontos. E o FTSE com queda de 0,33% aos 6.507 pontos. Nosso mercadinho ontem fechou o Ibovespa com queda de 0,18% aos 57.281 pontos. As principais quedas foram MRV-ON, 6,67% de queda, as construtoras ali sofrendo ontem, R$ 10,62 por ação. Brookfield ON, outra construtora, 6,14% de queda, R$ 2,90 por ação. E Eletropaulo PN, 4,55% de queda, R$ 11,74 por ação. A Suzano, mais um dia de alta da Suzano, 4,05%, maior alta do índice, R$ 7,18. Petrobras PN, 2,95% de alta, 17,40, ainda está num número muito baixo a Petro, e a Eletropaulo PN, 2,82% de alta, 19,29. Lembrando que a gente já teve Petro, esquece quanto a gente já teve Petro, teve gente aí, tem gente com Petro 36, tem gente com Petro 44, tem gente com Petro, não quero nem falar. De qualquer maneira, o dólar ainda numa tendência de alta, muito arrastadinha, 0,21% de alta, R$ 1,9975. O dólar abriu 1,976, fechou o contrato, e o dólar July 2,008, o contrato de dólar. Juros futuros, o vencimento July agora fechou com queda de 5 pontos desde a sessão de anteontem, com 7,21% ao ano. E o janeiro 14 também fechou com uma queda mais expressiva, 8 pontos, com 7,88%. O pessoal aí dentro daquela expectativa se o Copom vai ou não subir os juros. É isso aí, pessoal. Um ótimo fim de semana a todos, um ótimo dia de mercado e bons negócios a todos.